Vamos ler Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Pai querido, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Os nossos olhos podem contemplar as maravilhas que estão escritas na Tua palavra, mas nós precisamos do Teu Santo Espírito para que a nossa mente, o nosso coração possa ser exortado, Pai. Nós queremos Te pedir que neste momento, Senhor, nós possamos ter a clareza, possamos ter a bênção, ó Pai, de reconhecer aquilo que Tu tens, ó Pai, para nós podermos viver de uma maneira digna, que Te agrade, que Te honre e que exalte o Teu nome, ó Pai. Dá-nos esta bênção agora, quando meditamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, o livro de Hebreus, os comentaristas sempre o classificam como um dos livros mais difíceis de serem interpretados, compreendidos. Ele tem muitas peculiaridades, ele tem certas singularidades, ele é um livro realmente muito especial. Começa que nós mesmos não temos como nos certificar de quem é o autor desta epístola, né? Existem muitas teorias, a gente não vai dizer, né, quais as teorias que existem, quem provavelmente possa ter sido o autor desta epístola aos Hebreus, mas o certo é que Deus, na sua onisciência, na sua soberania, nos deu este texto inspirado, e a gente deve se preocupar muito mais com a sua mensagem do que com quem é o seu autor, sabendo que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e destinada aqui aos hebreus, evidentemente a crentes, a pessoas cristãs, a pessoas que haviam conhecido a Cristo, a pessoas que já haviam experimentado uma nova vida com Cristo. Mas se a gente vai percorrendo todo o ensino desta epístola, o autor tem uma grande preocupação. Parece que aqueles crentes estavam se desviando do caminho, estavam se desviando do ensino apostólico, eles estavam tendo dificuldades com as perseguições que estavam sofrendo. Não é à toa, então, que em algumas exortações nós vamos ter o autor exortando aquela igreja a suportar as provações, a suportar a disciplina. Parece mesmo que as pessoas estavam deixando de se congregar, e em algum momento, no capítulo 10, lá nós vamos ver, né, a exortação que a igreja não deveria deixar de se congregar. Então era um momento difícil para a vida daquela igreja, a igreja dos hebreus, né?
hebreus dispersos, sem dúvida. A gente não sabe dizer exatamente se ela foi escrita da Itália ou para aqueles que estavam na Itália, mas eram crentes de origem judaica. E aí nós temos dois grandes panos de fundo. O grego em que foi escrito o livro de Hebreus é considerado o da maior erudição dos textos do Novo Testamento. E a profundidade do conhecimento e do ritual do Velho Testamento também indica que um conhecimento muito forte, muito profundo de toda a religião judaica. E aqui o grande objetivo é esse: não vamos nos perder. Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a todos os ritos. Cristo é superior a todos os profetas. Cristo é superior a todos os sacerdotes. Cristo é que nos assegura a possibilidade de termos acesso ao Pai. E logo no primeiro capítulo, eu vou fazer questão de ler, talvez seja uma das páginas mais lindas, não só da palavra de Deus, mas do próprio grego, que traduzido também nos dá uma página literária muito linda, né? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que descrição mais maravilhosa da pessoa e da obra de Jesus. E essa pessoa e essa obra que é descrita em sua superioridade no livro de Hebreus, até chegarmos a este ponto, capítulo 12, que começa com a colocação pronominal, portanto. Essa conjunção, portanto, ela está trazendo a nós aquilo que foi tratado nos capítulos 10 e nos capítulos 11. No capítulo 10, mais especificamente no verso 19, pelo sacrifício de Cristo, nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então Jesus nos dá acesso completo ao Pai. E o que acontecia é que alguns crentes estavam deixando de ter esse acesso, estavam deixando de viver pela fé, estavam voltando aos rudimentos da lei, ao ponto de que o autor se vê forçado a recordar na história de Israel tantos personagens que venceram pela fé, que venceram porque creram na promessa, que venceram porque confiaram em Deus. E aqui os exemplos dos patriarcas, os exemplos de profetas, os exemplos da história de Israel, testemunhas de como vencer pela fé. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de uma maneira muito clara, porque os argumentos estão muito bem colocados nesse trecho, como nós podemos ser vitoriosos na vida cristã, como nós podemos vencer pela fé, assim como tantas daquelas testemunhas que estão arroladas entre os heróis da fé,
no capítulo de número 11 do livro de Hebreus. Como tantos outros que venceram pela fé, como nós hoje podemos vencer, viver pela fé e viver triunfantemente pela fé em Cristo Jesus. E aqui a vida cristã nos é colocada como uma grande corrida. E essa cultura helênica, essa cultura também grega que permeia todo o livro de Hebreus, nos remete ao quê? A história das Olimpíadas. Parece que aqui o autor está falando do cenário de um grande estádio, onde havia muitas e muitas testemunhas, e estava acontecendo uma grande corrida, E como que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude para podermos ser vitoriosos nesta carreira cristã, nessa corrida da vida, nessa corrida que é vivida pela fé? A primeira orientação vem justamente com relação a tudo aquilo que pode nos atrapalhar na nossa vida cristã. E o que é que pode nos atrapalhar na nossa vida cristã? Aqui está. Portanto, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia aqui é o seguinte: queremos vencer em nossa vida cristã, queremos viver uma vida de triunfo, uma vida vitoriosa, de exultação na presença de Deus. Primeira exortação: livre-se de todo o peso e do pecado que está te atrapalhando. Livre-se. A ideia as traduções mais atuais, a Nova Versão Internacional, a Revista Almeida Atualizada, em vez do desembaraçando, ele fala livrando-se, tirando, despojando, desvencilhando-se, tirando tudo aquilo que pode atrapalhar. E o que pode nos atrapalhar nessa vida cristã? O peso. Veja bem que fala do peso e do pecado. Não fala só do pecado, mas fala desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que pode estar causando peso na nossa vida cristã? Peso é tudo aquilo que nos atrapalha, que faz com que a nossa caminhada, a nossa vida seja mais penosa, mais dura, mais difícil. Peso nós podemos considerar tudo aquilo que se coloca de uma maneira que nos atrapalha, que não permite que a gente prossiga na velocidade e no rumo correto. Não são necessariamente coisas pecaminosas, mas são coisas que podem estar nos atrapalhando. São prioridades que muitas vezes nós colocamos na frente daquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vencemos na nossa carreira cristã porque as preocupações com o sucesso profissional estão na frente da nossa preocupação em servir a Deus. Não é pecado ter sucesso profissional, não é pecado, mas a ânsia pelo sucesso profissional pode nos desviar, pode nos causar um peso, pode nos atrapalhar. Às vezes a busca por felicidade, a busca por um relacionamento no campo afetivo tem afastado e desviado tanta gente do caminho, porque a sua prioridade está em achar a pessoa certa, buscar a pessoa certa,
muitas vezes sabendo que Deus já tem preparado essa pessoa certa, mas não reconhece. Às vezes os estudos, né, podem fazer com que a nossa caminhada na fé se torne mais difícil, e a gente prioriza o estudar e não prioriza cumprir a vontade de Deus. E aí nós temos a exortação, né, que as muitas letras muitas vezes nos fazem delirar, porque elas se constituem num peso na nossa caminhada. Há muita coisa que a gente está colocando na frente e que pode ser um peso que está impedindo de a gente ter uma caminhada vitoriosa. Mas, sem dúvida, se há algo que nós precisamos nos livrar, é do pecado. E aqui a exortação é clara. A exortação é que nós tenhamos uma vida santa, uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida que o pecado que vai estar nos envolvendo. A ideia aqui, né, até a palavra, né, tenazmente, né, lembra até um produto que a gente conhece bem, né, cola tenaz. Já ouviram falar cola tenaz? Que pega, que gruda. A ideia é essa, a ideia é bem essa, que o pecado, ele faz parte da natureza, nós estamos envolvidos pelo pecado, e a gente tem que se desvencilhar da nossa natureza pecadora. Então aqui nós não estamos falando de um pecado em especial, mas de toda e qualquer pecaminosidade que nós estejamos enfrentando em nossas vidas. A exortação é muito clara. Se a gente vive em pecado, se a gente consente com o pecado em nossa vida, se a gente permite que o pecado domine a nossa vida, há uma consequência clara e certa. Nós vamos nos atrasar nessa corrida da vida. Nós vamos perder tempo. E quanto tempo nós temos perdido em nossa vida cristã? Quantas vitórias nós temos deixado de alcançar? Porque o pecado que nos envolve, que se apega a nós, muitas vezes nos traz embaraço. A ideia aqui é muito clara. Se a gente for ver até algumas propagandas, né? Os jovens estão mais cientes disso, né? É só você ver a propaganda de um tênis para corrida. Qual é a principal característica daquele tênis de corrida? Que ele é leve, que ele é ágil, né? Que ele não vai te causar peso, né? As roupas esportivas hoje são feitas, idealizadas para não impor um peso maior ao atleta. Os jogadores da Copa de 70, alguns de nós lembram, outros não eram nem nascidos, né? Quando eles terminavam o jogo, eles tiravam o uniforme, eles se livravam de mais ou menos 4 quilos. A camisa, o calção, a meia suada, né, com o suor, ela absorvia aquele peso tão grande. Hoje, a principal característica de uma camisa é o quê? Que ela não permite essa absorção, para que o atleta esteja livre. Já viram competições de natação? As competições de natação, vocês viram que os atletas depilam todo o corpo? Vocês já viram? Daqui a pouco já estou podendo ser. Todo atleta de natação é careca, né? Ele corta no dia da prova, ele raspa, inclusive, o seu cabelo. Sabe por quê? Porque aquilo faz atrito na água. E se faz atrito na água, retarda.
A ideia aqui é exatamente essa. Vamos nos livrar de tudo aquilo que possa estar causando atrito, que possa estar causando peso, que possa estar nos dificultando a andar, a caminhar, a viver segundo Jesus. É isso que é desembaraçar, é realmente tirar tudo. E eu acho que hoje não há ideia melhor do que essa dos nadadores, né? Que se despem inclusive de todos os pelos do corpo, às vezes para ter 1/1000 de segundo a mais de desempenho. Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Será que nós estamos ficando para trás? Será que nós estamos nos desviando porque a gente está carregando algum peso que a gente não deveria carregar? Por a gente estar ainda apegado, a ideia do tenazmente é essa, estar apegado a algum pecado que faz com que nós não possamos caminhar no ritmo e no sentido que Deus pretende para as nossas vidas. A exortação é para mim e é para cada um dos irmãos. A exortação é perene da palavra de Deus. Se eu quero vencer, se queremos vencer na vida cristã, nós precisamos nos livrar de todo peso, de todo pecado que nos envolve, nos assedia, nos rodeia, para que a gente possa desempenhar, para que a gente possa ter desenvoltura na vida cristã, desenvoltura na fé. Então, se eu quero vencer, primeira coisa, eu tenho que me livrar de todo o peso e todo o pecado na minha vida cristã. Segunda exortação, eu preciso correr com perseverança. Correr com perseverança. E aqui a ideia é bem essa. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Sabe qual a característica da corrida de 100 metros rasos? O corredor, ele faz aquela explosão na largada, ele não respira nenhuma vez. Ele só volta a respirar ao final da corrida. É um tiro curto, o máximo de explosão. Mas, provavelmente, se ele tiver que correr 200 metros, 300 metros, 500 metros, ele não seja mais o primeiro colocado. Provavelmente, se ele tiver que correr 1000 metros, ele já vai ficar do pelotão do meio para trás. Se ele tiver que correr uma maratona, provavelmente ele não vai chegar. E aqui, quando a corrida da carreira cristã nos é apresentada sob esse aspecto de perseverança, isso nos remete claramente à ideia de que a nossa vida vai ser vivida com obstáculos. É uma corrida de obstáculos. Não vão faltar obstáculos à nossa frente. Não vão faltar adversidades. Não vão faltar ladeiras íngremes, em que a gente vai precisar se esforçar ao máximo. Não vão faltar ribanceiras enormes que a gente vai ter que se segurar para não cair. Vão haver adversidades. Por isso que é muito triste a gente ver o ensino de muita gente nesses dias, que ensinam que a vida cristã é uma vida de sucesso, é uma vida de prosperidade, é uma vida de conquistas e mais conquistas. E se você não está tendo sucesso, se você não está tendo prosperidade, se você não está conquistando os seus objetivos, a culpa é sua, porque você não está tendo fé, porque você está em pecado. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós temos esta promessa,
que as vitórias que nós alcançaremos serão conquistadas sem superarmos obstáculos, sem superarmos dificuldades, sem superarmos barreiras na nossa vida. E pode ser que nós estejamos enfrentando barreiras nas nossas vidas, né? Muitas vezes uma doença é um obstáculo terrível, é uma adversidade grande que nós devemos superar, mas nós precisamos ter perseverança em Deus no momento em que a saúde nos falta. Nós precisamos ter perseverança em Deus, talvez, no momento em que as dificuldades financeiras afloram. Precisamos ter perseverança em Deus quando, às vezes, uma frustração com uma pessoa, com um amigo ou com um líder acontece. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, a despeito de todas as adversidades, a despeito de todas as barreiras. E o que é certo é isto: se o autor está falando que nós precisamos correr com perseverança, é porque é certo que haverá dificuldades, é certo que haverá barreiras, é certo que nós teremos que superar e suplantar essas circunstâncias tão difíceis nas nossas vidas. Temos que nos livrar do peso e do pecado. Temos que perseverar, a despeito de todos os embates, os problemas que a vida nos apresenta. E como fazer isso? Aqui está a terceira exortação: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ideia aqui é que nessa corrida foi Ele que nos escalou, Ele é o autor, foi Ele que nos convocou. Esta carreira, esta corrida foi proposta por Ele mesmo. A salvação que nos está proposta, Ele é o autor, foi Ele que nos convocou, foi Ele que nos trouxe para esta corrida, e é Ele que está lá no final. Ele é o consumador, é aquele que está na linha de chegada, está pronto para receber-nos, está pronto para nos coroar com a coroa da vitória. É o próprio Jesus que está ali no final. Isso nos ensina que, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, o nosso foco único e exclusivo é a pessoa e a obra de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o foco, Ele é o foco. Nós temos aqui exemplos tão sublimes de pessoas que venceram pela fé, mas nenhuma dessas pessoas que estão aqui arroladas, elas são o foco da nossa fé, são exemplos para nós, são inspiração para nós, porque elas correram e venceram, mas elas correram e venceram olhando firmemente, com o foco posto na promessa de Jesus. E nós devemos correr essa carreira com foco em Jesus. Meus irmãos, como às vezes a gente fica triste quando visitando alguém ou tomando conhecimento de alguma circunstância, a pessoa diz: não, eu deixei de frequentar a igreja porque eu me decepcionei com o pastor,
eu me decepcionei com o conselho da igreja, eu me decepcionei com o meu marido, que era crente, com a minha esposa, que era crente. E isso tem sido muitas vezes desculpa para que a pessoa abandone a corrida. Isso tem sido desculpa para que às vezes as pessoas se desviem. Quando isso acontece, é uma prova evidente que o foco não está no autor e no consumador da fé. A Bíblia nos dá exemplos maravilhosos de pessoas que venceram pela fé. A história nos dá exemplos maravilhosos. Eu tenho testemunhos de vida hoje em dia que para mim são inspiração para a minha vida cristã. Eu vejo pessoas que podem ser exemplo e são exemplo para mim na minha vida cristã. Mas ninguém neste mundo pode ser o foco da nossa atenção, senão a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. É por isso que no final dessa meditação a gente tem que fazer essa mesma consideração, né? A pergunta que fica para a gente e o esforço que a gente deve ter: como eu vou me desembaraçar, me libertar desse jugo do pecado? Como eu vou desenvolver perseverança na minha vida? Como eu vou ter foco na pessoa de Jesus? E concluindo, a gente vê aqui: considerai, pois, atentamente aquele que superou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Qual é a nossa maior inspiração para sermos vitoriosos? É a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele foi tentado em todas as coisas, e o autor de Hebreus deixa muito claro isso. Hebreus 4,15. Ele é o sumo sacerdote superior a todos, porque ele viveu, foi tentado em todas as coisas, contudo não pecou. Meus irmãos, nós temos que nos mirar na pessoa de Cristo, se queremos ter uma vida liberta do pecado. Se nós queremos ter uma vida com perseverança, nós temos que nos mirar na pessoa e no exemplo de Cristo. Ele não desistiu, foi até o fim, para que pudesse estar lá no final da linha de chegada e nos receber a cada um de nós. Ele não desistiu nunca. O dia que nós tirarmos o nosso foco de Jesus, acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro. A gente afunda. Por isso, vamos considerar a pessoa de Jesus. Ele que é o resplendor exato, a expressão exata da glória de Deus. É Ele que deve nos inspirar a vencer em nossa vida espiritual, a vivermos uma vida liberta do pecado e de todo o peso, a vivermos e corrermos com perseverança. E é aquele exemplo fidedigno ao qual nós devemos colocar os olhos, mirar, focar e jamais nos desviarmos. Assim, não tenham dúvida, todos nós seremos vencedores e receberemos da mão daquele que é o consumador da fé a coroa prometida. Que Deus assim nos abençoe. Amém?